Bem-vindos ao Conversas de Supermercado. Quando vamos ao supermercado, vemos variedade, uma série de produtos, vários preços, mas raramente pensamos o que é que vem antes disso. Hoje falamos de agricultura, a base de tudo o que comemos. Luís, na sua opinião, o que é que eu, como consumidora, não vejo antes que acontece antes de chegar ao supermercado? O que é que eu não estou a ver? Não vê nada. Não vê todo o trabalho, todo o desenvolvimento, toda a tecnologia que existe na produção de um alimento hoje. Existe mais tecnologia num tomate do que num Ferrari. Ambos são vermelhos, mas a tecnologia é muito, muito superior no tomate. Desde a concepção da semente até à técnica no campo e depois a todo o seu processamento, as voltas que esses produtos dão é inacreditável. As pessoas não têm noção. No campo, eu diria aberto, os sensores hoje e os dados recebidos por esses sensores são processados por computadores. Isto não é a agricultura do futuro, isto é o que existe hoje. E a decisão do agricultor, tanto na parte vegetal como na parte animal, e aí eu acho que, como há mais dados a receber, é onde a evolução é maior na utilização destas novas tecnologias, inclusivamente a inteligência artificial, e isto está a provocar uma verdadeira revolução na forma de fazer agricultura. O produtor responde sempre às necessidades do consumidor. Se o consumidor quer mais um produto com uma determinada coloração, ele vai nesse sentido. Se o consumidor quer um produto maior, quer um produto mais pequeno, quer um produto mais doce, quer um produto mais crocante, tenta sempre responder à exigência do consumidor. Veja-se o que aconteceu com as uvas. Hoje, a grande maioria das uvas não tem grainha e as uvas hoje são mais crocantes, são mais estaladiças, são mais adocicadas, têm uvas para todos os gostos. Isso foi uma evolução que as uvas foram tendo. Ninguém hoje já compra uvas com grainha e está a tirar a grainha cada vez que come uma uva. E, portanto, há aqui uma evolução muito grande, utilizando técnica e conhecimento científico. Há uma dose enorme de conhecimento científico, por exemplo, sobre a questão do solo e a utilização do solo como um verdadeiro parceiro na produção, dando capacidade às minhocas, às bactérias que usam o solo para me captarem os nutrientes que são necessários, e eu, dessa maneira, escuso utilizar tantos adubos químicos e consigo fazer isso utilizando um conhecimento que não existia há 10 ou há 20 anos atrás e que hoje existe, mesmo até na utilização de maquinaria, em que eu posso mudar essa utilização da maquinaria, fazendo uma mistura com vários tipos de plantas que faço numa cultura intercalar e que obtenho o mesmo efeito. Se eu fizer um nabo deste tamanho, acabo por, no solo, abrir um buraco deste tamanho que me permite que haja uma maior absorção de água no próximo inverno. E, portanto, há aqui muito conhecimento, mesmo na parte biológica, que está a revolucionar neste momento já, não é no futuro, é já a forma de fazer agricultura. E esse é o caminho que aqueles que produzem para os consumidores, para o mercado, estão a seguir. Fantástico, portanto, realmente houve uma enorme evolução, se calhar, da imagem que eu tinha, por exemplo, dos agricultores sozinhos no campo e se calhar que faziam tudo um bocadinho por observação, não é? Hoje em dia já têm uma série de ferramentas e de conhecimento que lhes permite tomar decisões muito mais acertadas, não é? E se calhar essa evolução, olhando... As decisões hoje são tomadas com base em dados. Eu costumo agora dar o exemplo pastorear. As pessoas têm vacas ou ovelhas, acham que isto não tem nada que saber, é só pôr a pastar e não há evolução aqui possível. Não é verdade. Hoje existem equipamentos que se colocam nas vacas, permitem saber os passos que ela deu, o que é que comeu e permitem, por exemplo, fazer vedações virtuais em que as vacas têm um colar, emitem um som e elas habituam-se àquilo e só pastoreiam um determinado área e isso permite pastorear mais intensamente essa área. A pastagem depois renova-se com muito mais rapidez. No fundo, os cientistas descobriram que as grandes manadas em África, no Masai Mara, que quanto mais perto tiverem os animais, melhor fica a pastagem
comida. Porquê? Porque o animal, se não tiver essa competição, só come a erva que gosta. A que não gosta, deixa lá. Ou que gosta menos. E o que é que isso faz? Faz com que depois as pastagens tenham muitas plantas que não interessam. E ao longo dos anos isso vai se multiplicando. E hoje descobriu-se cientificamente que a forma correta de gerir uma pastagem é pôr mais animais, menos tempo. Mas isso era difícil porque eu tinha que andar a mudar a cerca todos os dias. Hoje isso é possível através de uma aplicação, de um colar, que faz esse trabalho, sem o agricultor ter que ir ao campo mudar a cerca, que perdia muito tempo nisso, e sem gastar dinheiro nisso. E pode monitorizar isso no seu tablet ou no seu telemóvel. Uau. Isto não é futurologia, isto é forma de trabalhar que existe em Portugal, não é noutro país distante ou sofisticado. Não, isso pratica-se em Portugal Já hoje, está a acontecer. e muita tecnologia de ponta é hoje utilizada na agricultura, não é só do desconhecimento dos consumidores, como também de muitos agricultores. Fantástico. Ótimas notícias. Sim. Em termos de inovação, de melhoria, de mais preservação do ambiente, de uma gestão mais eficiente da água, ela só é possível utilizando esta tecnologia. Não é possível de outra maneira. Portanto, toda a aplicação da gestão de dados, dos sensores e da decisão feita por computadores, que todos temos hoje no bolso, nos nossos smartphones, são verdadeiros computadores de grande capacidade, isso permite fazer uma gestão da exploração agrícola totalmente diferente daquilo que era feito há poucos anos atrás. Fantástico. O Luís já falou aqui um bocadinho desse ponto, mas eu, como consumidora, quando vou ao supermercado, tenho algum cuidado nos produtos que compro, porque tenho algumas preocupações ambientais. A agricultura não é inimiga do ambiente, correto? Não, a agricultura, se há atividade económica que tem que respeitar e preservar mais o ambiente, é a agricultura, porque depende dela para a sua atividade. Ora, se o agricultor estragar o seu solo ou a água, a geração seguinte não consegue produzir naquela terra. Portanto, isso era feito por desconhecimento quando era feito. Eu relembro que há 40 anos atrás a televisão portuguesa e o Ministério da Agricultura tinham uma família Prudêncio, que eram uns bonecos animados que davam conselhos ambientais. Pois a maioria dos conselhos ambientais que davam são hoje crimes ambientais. Portanto, era isso que era a mensagem correta há 40 anos atrás. As coisas evoluíram porque o conhecimento científico também evoluiu. Acho que hoje as pessoas também, para além da questão ambiental, se preocupam com a questão nutricional dos alimentos, com se isso faz... As pessoas não estão preocupadas com a agricultura, estão preocupadas com a sua saúde, com a sua alimentação. E há um conhecimento cada vez maior sobre alimentação. Eu acho que nas escolas se devia ensinar claramente a comer, o valor dos alimentos, a questão nutricional, o impacto que eles têm, a maneira de os guardar, a maneira de os confeccionar. Hoje há uma grande preocupação na confecção. Há programas de televisão, dão 24 horas por dia a ensinar a cozinhar, mas ninguém se preocupa com a seleção dos alimentos. Eu não consigo fazer um bom prato se não tiver um bom produto. O futuro vai ser determinante com estas ferramentas e não com outras. A ideia de que a agricultura é uma atividade física, é uma atividade aleatória, dependente do clima. Não, nada disso. Isso era antigamente. Hoje não é nada disso. Existem maneiras de nós atenuarmos essas situações, especialmente nas culturas. Depois temos a parte das pastagens, que é outro mundo, é outra situação. Mas essas são muito importantes porque elas ocupam uma área muito grande da nossa superfície agrícola útil e também são importantíssimas para a preservação da paisagem, para a biodiversidade, para tudo isso. Portanto, todas as atividades são importantes, mas todas elas têm que recorrer, se quiserem continuar a funcionar, a uma grande introdução de novas tecnologias, de novo conhecimento. Sem dúvida. E pronto, aqui agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, os produtores estão empenhados também em enfrentar alguns dos desafios que o futuro trará. Há sempre desafios para garantir que eu, quando vou ao supermercado, encontro sempre os produtos que quero comprar? A agricultura europeia tem essa capacidade, não só de os produzir, mas de os produzir a um preço
que é reduzido para a capacidade de compra dos europeus, produtos que respeitam o modo de produção, o ambiente, e que, do ponto de vista para a saúde, não têm qualquer problema ou qualquer limitação. Por isso é que também veja que a esperança de vida vai sempre aumentando. E ao contrário daquilo que se pensa, não, as coisas hoje são piores do que eram antigamente. Os produtos hoje são muito, mas muito mais bem produzidos sobre o seu ponto de vista químico, da sua concepção, do que eram há 30 ou há 40 anos atrás. Não só nos produtos, mas na própria variedade. Que mensagem é que gostava de deixar a consumidores como eu, que vão ao supermercado e se calhar não pensam em todo este trabalho que o Luís falou por parte dos agricultores antes de chegarem os produtos que fazem ao supermercado? A mensagem que gostava de deixar é que podem ter confiança nos produtos portugueses e produzidos em Portugal. Quando for ao supermercado, veja, porque os produtos têm a origem, e prefira sempre produtos portugueses. Porquê? Porque esses são produzidos mais perto, são produzidos com as normas europeias, e isso é uma garantia de qualidade e frescura dos próprios produtos, porque vieram de um sítio próximo. O país não é muito grande e as cadeias logísticas estão organizadas de tal maneira que os frescos, em menos de 15 horas, chegam ao cliente. Há até supermercados que conseguem encurtar isso. Portanto, é uma coisa, em menos de 24 horas as pessoas têm o produto que foi apanhado no campo, conseguem saber de onde é que ele veio, se houver alguma questão que não esteja correta. Portanto, há uma grande parâmetro de qualidade nos produtos produzidos em Portugal, e os consumidores podem estar tranquilos e confiantes na produção nacional. Muito bem, já vou mais descansada depois desta nossa conversa. Pode ir, vai de certeza viver até aos 105 anos. Fantástico! Se consumir produtos portugueses. Muito bem, muito bem. Bom, fica claro que por trás de cada produto que encontramos no supermercado existe muito empenho, muito conhecimento, muita evolução que já está no terreno e que também está em curso. Muito obrigada, Luís, por nos permitir olhar para a agricultura de forma mais informada. Muito obrigada. E de forma realista com aquilo que hoje se faz. Tudo isto não são situações do futuro, não, são situações do presente. Isto existe hoje na produção de alimentos em Portugal. Fantástico, obrigada. Obrigado eu.